Falando, então, em migração e tudo mais, vamos falar um pouquinho sobre os fatores de risco, então, de desenvolver. Eu usei muito no meu trabalho o fotótipo de Fitzpatrick, que depois eu falo um pouquinho, mas se você quiser falar um pouco dos fatores de risco do que a gente encontra, né? E aí depois também eu vou lembrar aquilo que você falou. Melanoma não é só em pessoa muito branca, tem também nas pessoas que são de cor especial. Raça negra, eles têm o acral, né? Nós temos Sim, alguns casos aqui assim. Então, sim. se puder falar sobre fator de risco e tocar para dentro, depois a gente vai se complementando. Não, tranquilo. Quando você colocou realmente úlcera de Marjolin, me veio à mente um paciente que eu operei. Ele é um paciente hoje, ele deve ter em torno de uns 40 anos, mas quando ele era mais jovem, ele queimou a perna. Ele História é ficou sempre assim, né? história é sempre assim. Então, o carcinoma espinocelular é relacionado a uma queimadura. E após a queimadura, anos depois, uma pele nova é produzida, logicamente, para ter a cicatrização dessa queimadura. É. Uma pele frágil, não foi protegida em relação à exposição solar, não é culpa de ninguém, isso acontece. E depois de tanto tempo, ela evoluiu para um carcinoma espinocelular. E a gente ressecou isso daí. Se eu não me engano, foi uma queimadura de moto. Foi perna. Foi perna. Os que eu tenho é muito comum, sabe onde? Pé, calcânio. Calcânio, pisar solado do pé, Aham, calcânio. Porque aí, com o tempo, você vai pisando em cima. E a tendência depois é ter mutação, né? sim. E desse paciente foi perna, foi coxa, na verdade. Coxa. Ele queimou, ele era uma criança, ficou internado, ficou vários meses no CTQ, tratando. Enfim, e me procurou com aquela úlcera. Que ele já havia passado medicamento, que ele já havia passado pomada e não apresentou. E quando veio o resultado da biópsia incisional, a gente abordou cirurgicamente, retirou toda a lesão, fizemos vários retalhos, aquilo ali para fechar. Você vê que transtorno, né, cara? Transtorno e graças a Deus curou. Mas assim, é interessante a gente bater em cima disso, falando em fator de risco, é da queimadura. Outro fator de risco, exposição solar prolongada sem proteção, Exatamente. porque assim, o câncer de pele por si só, ele é cumulativo. Isso, exatamente isso. É a exposição solar É isso aí. acumulativa, que vai levar àquela alteração no DNA celular, e que é aquele efeito da produção da célula tumoral. Eu costumo dizer para o paciente que a célula tumoral nada mais é do que imagina uma linha de montagem de um carro, de um Gol. A linha de montagem da Volkswagen sai o Gol com pintadinho, com volante, com banco, com pneu. A célula tumoral alterada é um Gol que saiu sem pintar ou saiu faltando um pneu. Exatamente. E isso é devido à exposição solar acumulativa que alterou o DNA celular. Então, assim, isso é um fator de risco. Por isso, quando a gente fala, use o protetor solar, se proteja do sol, não caminhe ou não faça exposição solar, não tome sol em horários de maior risco, de maior exposição solar das 10 às 16 horas, É. são fatores protetores. Fernando, só fazer um adendo, você continua os fatores de risco sobre a situação cumulativa da incidência do câncer de pele. Você sabe que isso também falei na minha defesa. A situação do câncer de pele não melanoma, que é o carcinoma base celular, cumulativa. Mas a tendência do melanoma é ser de episódios de exposição, episódios de exposição à luz solar. Como funciona isso? Assim, ó, é aquela pessoa, por exemplo, que vai para a praia no final do ano e ela tem um episódio que ela se expõe e queima muito aquela região. Então acaba tendo uma mutação e o melanoma, se tiver já uma pinta, alguma mancha que já não tiver legal ou que já tiver atipia, ela acaba se desenvolvendo. Eu tive então assim, ó, acumulativo para base espino e episódios para melanoma. Eu tive um caso que eu costumo falar muito de uma pessoa que foi para a praia e ela voltou em março, ela me procurou. E ela tinha um monte de metástase ganglionar. Nós tiramos um gânglio. Quando você abre o gânglio para ver, era enegrecido. Aí eu fui atrás para era uma metástase melanoma, fui atrás para ela. Ela falou: não, eu tinha uma mancha aqui no ombro que era preta, mas agora fui para a praia, tomei sol, sumiu, já se curou, não é nada disso. Na verdade, ela regrediu, né? Ela entrou em regressão. E aí metastatizou. Isso, infelizmente, faz uns 15 anos atrás, ela faleceu, essa pessoa, porque metastatizou pulmão, fígado e Uhum. ganglionar. Foi por episódio contínuo. Só para deixar claro isso me chamou muita atenção quando você falou de ser cumulativo,
e de episódio, porque na defesa foi bem falado a respeito disso. E é exatamente por isso que a gente tem que usar protetor, né? Exatamente. Mas aí pode continuar, que eu te interrompi sobre o fator de risco. Não, que isso. Isso aqui, como eu disse, é um bate-papo. Bate-papo. E é interessante, porque assim, a gente vai falando e a gente vai lembrando. lembrando de paciente. Exatamente. Você lembra da vivência? Lembro de um paciente que eu operei, lembro de um paciente que eu tratei. E eu acho interessante, assim, que o médico ele tem muito isso. A gente tem, nós como os médicos, a gente sempre lembra daquele paciente, às vezes, que a gente perdeu. E a gente tem aquilo que marca, né? Que nos marca. E nós temos que nos trabalhar também referente. Nós temos que lembrar que a gente tem que lembrar do paciente que nós salvamos mais do que nós perdemos. Verdade. Verdade. Mas vamos dar continuidade. Então, o que acontece? Além desses efeitos de proteção, de uso de protetor solar, de queimaduras, existe a genética. Que até a gente tinha conversado propriamente, falando aqui anteriormente sobre isso. Pacientes de pele branca, com descendência europeia, que a genética influencia muito. Porque veja bem, o paciente ele usa protetor solar, ele não se expõe ao sol. Mas um belo dia apareceu uma lesão, uma mancha, alguma coisa, Sim. Foi retirado, foi biopsiado e veio o diagnóstico, melanoma, enfim. Então, a exposição solar tem que se proteger? Tem. Tem que usar filtro solar? Tem. Tem que evitar os horários de maior exposição ou uma exposição não tão agressiva quando for à praia? Legal. Mas existe a genética. A genética também tem uma carga muito importante referente a tudo isso. Isso mesmo. Pessoal, o resumo é, de fato, exposição solar, né? E queimaduras solares anteriores. Isso é até uma questão que a gente pergunta sempre quando vai fazer anamnese, pelo menos eu pergunto. A questão da pele clara, que está muito relacionada à genética, que aí já entra no histórico familiar também, porque geralmente essas pessoas têm o histórico de câncer na família. E existe, Fernando, eu usei isso quando a gente vai fazer uma coisa um pouco mais acadêmica, existe o fotótipo de Fitzpatrick, que você deve conhecer, que é assim. Sim. Ele vai de 1 até 6. Então, 1 é aquela pessoa assim, que é o pele muito branca, tem cabelo loiro ou ruivo e os olhos são verdes ou azuis. E o 6 é a raça negra. Então, no meio disso vai entrando pessoa como eu, que tem Fitzpatrick 2, que é pele clara, mas já tem o olho castanho e o cabelo mais escuro. Sim. Você que tem a pele mais morena e o olho cabelo castanho, cabelo escuro e olho castanho, e aí vai indo até chegar no 6. Esses são os fotótipos. O fotótipo de Fitzpatrick 1 e 2, que são aquelas pessoas branca, tendo ou não olho verde, cabelo loiro, a gente, estatisticamente, o câncer de pele incide muito mais nessas pessoas. Então, é importante que seja falado isso, né? A questão genética, Fernando. Existe, aqui no Mato Grosso, você sabe que a gente teve várias ondas migratórias, que começou lá atrás, naquela época que era o aurífero militar, que eles vinham para explorar e também para demarcar a região. Os bandeirantes chegaram, que eram descendentes de portugueses, e passou por muitas ondas aqui, incluindo os nordestinos, atrás de, em especial, Pochorel, Guiratinga, etc. Depois mineiros, goianos, e culminou no pessoal do Sul, quando foi estimulado a migração para cá, para colonização, e foi facilitado a compra de terras e etc. As pessoas vendiam lá e compravam aqui. E de fato, trouxe essas pessoas com um fotótipo mais baixo. A gente vê primavera, por exemplo, um índice de pessoas loiras de olho claro é muito alto. Em que pese que isso tenha acontecido aqui, não mudou muito as características gerais. Existe, e eu baseei isso, inclusive, no meu trabalho, existe só para nível para as pessoas entenderem como que essa questão genética é importante. Na década de 1850, acho que foi 1856, existia a Pomerânia, que era aquela região da Polônia e Alemanha. Eles vieram embora para o Espírito Santo. Acho que você já deve ter escutado isso. E eles ficaram nas montanhas do Espírito Santo. Esse pessoal, eles ficaram trabalhando na agricultura e eles começaram a desenvolver câncer de pele de uma maneira assim muito frequente. Nós aqui, a incidência de base, espino e melanoma é igual ao restante do Brasil. Semelhante. Lá não.
lá a incidência do vaso celular era de 85% a 90%. Então mudou, inclusive, característica. E aí o Estado do Espírito Santo, as universidades locais e o governo federal, nos anos 80, 90, começou a fazer uma campanha, de fato, em cima desses descendentes de Pomerano, né? Então, chama muita atenção para a gente, que tem muito descendente europeu aqui, essa situação que aconteceu lá. É por isso que é importante a gente falar, né, Fernando, sobre o uso de protetor solar. Pessoal, quando a gente fala, pelo menos a minha experiência quando a gente fala para as pessoas, você tem que usar protetor. Ontem aconteceu isso comigo, num paciente. Ah, não, eu não uso não, porque esse protetor escorre no meu olho, arde o olho, né? Então, as pessoas acabam não usando. Eu costumo falar que tenha hábito, use de manhã. Como eu sou muito branco, eu levanto, escovo o dente e passo protetor. Na hora do almoço, quando eu escovo o dente de novo, eu passo protetor. Infelizmente, às vezes cai um pouquinho no olho e vai arder. Mas é uma situação que por ser muito benéfica à sua pele, ao corpo e etc., vale até a pena esse sacrifício. Então, só para ilustrar um pouquinho, eu falei a respeito disso, sobre a influência da genética nesse tipo de caso, né?